Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Adriano Moraes falando com vocês e vamos hoje falar sobre métodos analíticos na bioquímica clínica. Vocês sabem que há muito tempo os laboratórios têm sido invadidos por automação, mas as técnicas e os princípios, né, das metodologias estão sendo implantados nesses equipamentos. Por isso precisamos saber a fundo o que eles fazem, tá? Então, hoje é essa a nossa tarefa, falar sobre métodos. Então, quais são os principais métodos e técnicas, né? Para a realização de exames em bioquímica, o que nós temos hoje disponível no mercado e utilizados em larga escala pelos laboratórios espalhados aí pelas nossas regiões? As técnicas em geral vão consistir num reagente químico que interage com os analitos. Essa palavra analito, vocês podem interpretar como aquilo que você está querendo dosar na amostra do seu paciente. Então vamos chamar de analito a glicose, vamos chamar de analito o colesterol, o cálcio, o potássio, enfim. Aquilo que você está buscando dosar na amostra do seu paciente é um analito, ok? Dentre as principais técnicas, nós temos então a colorimetria, através da espectrofotometria, e ela tem reações que podem ser aplicadas de forma ponto final e de forma cinética. Nós vamos falar já já sobre essas técnicas aí. A fotometria de chama, nós temos também cromatografia, quimioluminescência e eletroquimioluminescência e radioimunoensaio. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas técnicas, ok? Como eu disse, as reações elas podem ocorrer como reação de ponto final ou reação cinética. Os próprios nomes já são sugestivos, né, para a explicação. Veja aqui, essa primeira imagem, né, mostra uma reação de ponto final. É aquela reação onde a solução, depois de preparada, ela vai, né, reagindo, ou seja, vai acontecendo uma interação do reagente químico com a amostra do paciente até um determinado ponto. E a partir dali, ele estabiliza por um determinado tempo. Então, reação acontecendo, estabilizando por um determinado tempo e depois ele começa a decair. Portanto, o que nós temos? Um determinado tempo, um momento para fazer essa medição, certo? Dá um exemplo para vocês aqui de glicose. A reação de glicose é uma reação de ponto final. Depois que nós preparamos, né, a solução em si, ela se estabiliza por um tempo aproximado aí de 60 minutos. Isso quer dizer, é o tempo que eu tenho para fazer a dosagem deste analito. A partir dali, a reação começa a se degradar e os valores já não são mais fiéis, não é? Então, temos que conhecer que a técnica que está sendo aplicada é de reação de ponto final. Mas também acontece de ter reações cinéticas. Reações cinéticas acontecem principalmente para analitos enzimáticos. Por exemplo, a enzima cardíaca CKMB, que é a creatinofosfoquinase fração MB. Ela é uma reação cinética. A partir do momento que nós preparamos a solução, a reação vai acontecendo, acontecendo, acontecendo e ela dispara. Existem alguns substratos, né, que nós chamamos substratos de parada, que é quando a gente quer estabilizar a reação, mas nem toda reação cinética tem o substrato de parada. Então, esse exemplo aqui, dessa segunda imagem, vocês veem que é uma reação que está acontecendo. A própria bula técnica do reagente, né, daquele analito, vamos citar aqui de novo o exemplo do CKMB, ela diz, né, em que momento, em que tempo eu tenho que fazer a dosagem. Então, eu faço a reação, ela começa a acontecer, em um determinado tempo eu faço a primeira dosagem e depois eu faço uma segunda dosagem, faço as minhas anotações e depois eu faço os cálculos.
Ok, então nós falamos aqui de reação de ponto final e reação cinética. Para falar de espectrofotometria, utiliza-se bastante o método de colorimetria, né? O nome está dizendo aqui cor, né? Medição da cor. A espectrofotometria é um método óptico aplicado na bioquímica clínica que usa como base os princípios da lei de Lambert e Beer. O que esses cientistas propuseram com seus conhecimentos, né? A emissão de um feixe de luz de um determinado comprimento de onda. Como que eu defino isso, um comprimento de onda? Nós sabemos que a luz se propaga pelo meio em diversas cores, não é? Então, nós vamos utilizar uma dessas cores, uma faixa dessas cores. E esse comprimento de onda é dado em nanômetros, tá? Vejam aqui, esta é a unidade de medida para comprimento de ondas. Muito bem. Esse feixe de luz, então, ele é emitido e atravessa a solução, que é formado pela reação, né, entre reagente e amostra. Essa solução, então, absorve parte dessa energia luminosa emitida e a outra parte que não foi absorvida será transmitida através desta solução. Tá? Esta é a união, então, das leis de Lambert e Beer, absorção e transmissão de um feixe de luz. A parte da luz que é absorvida pela reação, nós chamamos de absorbância. Tá? Existem algumas variações de termo, como absorvância também, mas é muito comum falarmos de absorbância e utilizamos essa sigla aqui, ó, ABS. Assim como a parte da luz que atravessa a solução é a luz transmitida, e nós usamos o termo de transmitância. Vejam bem, transmitância. E utilizamos também a sigla ou a letra T. Olha aqui um exemplo, então, de como que funciona, né? A lei de Lambert-Beer. Luz inicialmente emitida, numa determinada capacidade, né? Numa quantidade de fótons. Parte dessa luz é absorvida aqui na cubeta de reação e outra parte é transmitida. Então, nós vemos aqui absorbância na reação, transmitância da luz após a reação. Então, olha só, o que é um espectrofotômetro? Como que é feito a medição dentro daquele equipamento? Então, nós temos que ter uma fonte de luz inicialmente branca, que nós sabemos que é a união de várias faixas de luz, não é? Que seriam então aquele arco-íris conhecido, tá? Então, essa luz ela é compactada, direcionada, e um monocromador vai fazer o quê? A seleção para nós de um determinado comprimento de onda. Vocês se lembram que eu disse? Nós precisamos trabalhar com uma luz monocromática. Então, a luz inicialmente compactada em todas as suas faixas espectrais, passa então por um filtro, não é? Na verdade, existe um prisma que faz a separação de todas as faixas e depois um monocromador ou filtro seletor que vai definir para nós qual é a faixa de luz que nós queremos trabalhar. Então, nós teremos uma luz monocromática. Olha a intensidade de luz que está sendo emitida aqui nesta cubeta. Aqui está a nossa solução com a amostra. Vejam que parte ou grande parte dessa energia luminosa está sendo absorvida aqui pela amostra e uma pequena parte está sendo transmitida até um fotossensor, né, um fotodetector, que vai identificar quanta luz inicialmente chegava até ela e quanta luz está chegando agora, depois que nós temos uma barreira aqui. Tá? Imagine isso como se fosse a luz do sol entrando pela sua janela e você tivesse uma cortina. Quanto mais espessa for a sua cortina, quanto mais intensa for a cor da sua cortina, menos luz vai ser passada, vai ser transmitida através dela. Tá? Eu sempre uso esse exemplo nas aulas, que fica bem claro aqui para os nossos alunos. Tá? Então, reagente branco, nós vamos utilizar inicialmente para controlar o nosso equipamento, né? Nós chamamos o reagente branco de
solução livre de amostra, que vai zerar o aparelho. As próprias reações, os próprios reagentes químicos já podem ter algum tipo de absorção de luz. Então, o que nós queremos? Nós queremos medir apenas a energia que foi absorvida pela interação do reagente com a amostra. Tá? Nós não queremos sofrer interferência do reagente químico. Então, o que nós fazemos? Utilizamos uma cubeta chamada de reagente branco. O branco vai, então, zerar o aparelho. O branco vai, então, dizer para o fotodetector que toda a luz que passa somente pelo reagente vai ser considerado 100% de luz. E depois, sim, quando nós adicionarmos a amostra, aí sim, aquela luz que deixar de chegar até o fotodetector vai ser a transmitância real da reação que nós estamos querendo dosar. Tá? Nós também vamos utilizar uma outra solução chamada solução padrão. O que é uma solução padrão? É uma solução que tem uma concentração conhecida daquele analito que você está buscando. Então, por exemplo, eu quero fazer a dosagem de glicose. Eu vou usar uma solução padrão de glicose. A solução padrão de glicose já oferece para você uma concentração conhecida. Ele vai dizer, nessa solução padrão, a concentração de glicose é de 100 mg por decilitro. E isso vai acontecer com todos os analitos. Tá? A solução padrão, como o nome diz, vai padronizar a sua reação. Tá? Então, para fazer um teste bioquímico, nós vamos utilizar aqui um reagente branco para zerar o equipamento e livrar os interferentes de absorção de energia e a solução padrão que vai, então, nos dar a padronização do teste. A solução padrão também ela pode servir de parâmetro para a gente observar quando a reação feita do reagente químico com a amostra do paciente está mais corada ou menos corada do que a reação padrão, do que a solução padrão. Né? Então ele já serve de parâmetro. Se a coloração da reação com a amostra for menos intensa que a solução padrão, aquele analito que você está buscando tem uma tendência a ter um valor diminuído. Mas se aquela intensidade de cor da solução da amostra com o reagente químico for mais intensa do que a solução padrão, é bem possível que aquele analito esteja mais concentrado na amostra do seu paciente. Vamos dar um exemplo aqui de uma dosagem de glicemia. Então, nós vamos pegar 3 tubos de vidro e dar os seguintes nomes para eles. Tubo B, que é o tubo branco, que nós já falamos, o tubo P, que é o tubo padrão, e o tubo T, que é o seu teste ou seu paciente. Tá? O tubo B, então, servirá para zerar o equipamento, né, e tirando as interferências da própria reação. E a transmitância, então, vai ser considerada de 100%. Isso quer dizer o quê? Que quando a luz atravessa somente o tubo B, toda a luz transmitida nós vamos considerar como luz limpa ou luz 100% de transmitância. O tubo B vai padronizar o teste, né? E o tubo T é aquele paciente que você está querendo conhecer o resultado de um determinado analito. Né? O tubo T vai absorver parte da luz, como absorbância, e transmitir o restante. Tá? Então vamos ver qual é a porcentagem de luz que foi transmitida depois de passar pelo tubo de reação. Vejam bem, essa aqui é uma tabelinha padrão para fazer qualquer teste bioquímico, ou pelo menos a maioria deles. Tá? Então vejam bem, nós temos aqui reagente de cor, nós vamos colocar 1 ml em cada tubo, nós vamos colocar 10 microlitros da amostra do paciente no tubo que corresponde a ele, que é o tubo T, e mais 10 microlitros da solução padrão, também aquele tubo que corresponde à solução padrão, que é o tubo P, P de padrão. Considerando o comprimento de onda definido pelo teste, né, isso a gente vai conhecer lendo ali a bula técnica daquele analito. Então a glicose, por exemplo, 505 nanômetros. Tá? Essa simbologia aqui, lambda, significa o comprimento de onda. Tá? Então
eu estou lendo aqui a bula técnica 505 nanômetros, então eu vou definir no meu equipamento esse comprimento de onda. Cada tubo deve ser então incubado a 37 graus Celsius por 15 minutos, né? Eu já falei para vocês como exemplo reação de ponto final. A partir desse tempo a reação se estabiliza, mas se estabiliza por um tempo, né? Então, como eu disse, até 60 minutos, por exemplo, você tem uma reação estável e confiável para a leitura. O conteúdo do tubo B vai ser colocado numa cubeta de quartzo para zerar o equipamento. O tubo T vai colocar numa outra cubeta de quartzo para anotar a absorbância do padrão. Nós vamos padronizar o teste. E o tubo T, que é o seu paciente, também vai ser colocado numa outra cubeta de quartzo e deve-se também anotar a absorbância do teste. Olha só, vamos definir a glicemia desse paciente. O cálculo é o seguinte: no caso da glicose, né, a absorbância do teste deve ser dividida pela absorbância do padrão, multiplicado por 100. É assim que a gente faz a dosagem de glicemia. Tá? Eu preciso fazer tubo B, tubo T, tubo P para cada paciente que eu tenho? Não. O que os equipamentos de automação fazem? Né? Eles fazem inicialmente o branco, o teste, e como eu disse para você... Eles fazem inicialmente o branco, o padrão, e como eu disse, como a solução padrão é uma solução de concentração conhecida, né, pode-se conseguir então o fator deste teste. Como que é feito o fator desse teste? Então, eu fiz a quantificação da absorbância do padrão e eu divido pela concentração do padrão, que é aquele resultado já conhecido. Não é? No caso da glicose, por exemplo, foi 100. Ó. Olha só como a concentração ela participa aqui do teste. Então, eu faço a absorbância do padrão dividido pela concentração do padrão e eu tenho um fator. A partir deste valor, deste número, eu não preciso mais ficar fazendo padrão para todos os pacientes. Né? Eu vou utilizar um branco, um teste e multiplicar o resultado final pelo fator. Vamos calcular? Vamos fazer um teste aqui, ó, prático. Considere então que a absorbância do teste do seu paciente tenha dado 0,200 e a absorbância do padrão deste teste tenha dado 0,230. Sabendo que a concentração do padrão de glicose é 100, né? Então vamos calcular. A absorbância do teste dividido pela absorbância do padrão vezes 100. A absorbância do teste pelo padrão vezes 100. Olha aqui, ó, o resultado da sua glicemia. Aliás, da glicemia do seu paciente. Tá? Então você chegou nesse resultado. Tá? O que aconteceu? Colocamos ali, né, a amostra junto com o reagente. A reação aconteceu. A luz atravessou aquela cubeta de quartzo com a solução do seu paciente e transmitiu parte daquela luz. Por que transmitiu parte daquela luz? Porque a outra parte ficou absorvida. Daí a importância da gente, então, conhecer a absorbância daquele tubo, certo? A concentração do analito está diretamente proporcional à intensidade da cor da amostra. É muito interessante porque se fizermos uma reação de glicose, por exemplo, ela tem uma coloração rósea, né? Assim como o padrão também, né? Quando nós fazemos a reação padrão, ela tem uma reação rósea. E quanto mais intenso for esse rosa, né, da amostra em relação ao padrão, significa que mais concentrado de glicose está a amostra daquele paciente. Tá? Essa é uma observação aqui que a gente acaba fazendo isso no dia a dia, na prática. Outra metodologia bastante utilizada no laboratório é a fotometria de chama, que tem como princípio estimular os íons de uma amostra para que os elétrons desses íons acabem alcançando camadas eletrônicas externas, no estado excitado. Quando a gente cessa essa excitação, não é? No caso aqui a excitação é feita pela energia térmica, pelo calor, o que acontece? Os elétrons eles tendem a retornarem ao seu estado fundamental, ao seu estado original, que é o quê? A camada eletrônica inferior.
tá? Aquela energia que os elétrons absorveram quando saltaram para camadas externas é então devolvida para o meio, só que na forma de radiação, na forma luminosa. Tá? Lembra que a energia ela não se perde, ela se transforma. Então a energia inicialmente térmica foi absorvida e depois foi convertida para energia luminosa. E esses fótons, então, são captados por fotossensores de um equipamento que acaba nos dando os resultados daqueles íons que nós estamos buscando. A indicação para a fotometria de chama ela é muito comum para a dosagem de sódio, de potássio, de cálcio e outros íons que nós temos nas amostras biológicas. Tá? Aqui eu tenho um esquema bem clássico de como que isso acontece. Imagine então o núcleo e a eletrosfera. O que é a eletrosfera? Né? Os níveis de energia. Lembra das aulas de químicas? Energia K, né? Nível energético K, L, M, N, O. Poxa, nós vamos agora fazer uso dessas camadas de energia, tá? Da eletrosfera. Então nós temos aqui inicialmente um elétron circulando aqui na eletrosfera. E quando ele recebe uma carga de energia, né, um quantum ou um pacote de energia, ele é excitado e ele acaba indo para camadas externas. Quando cessa a estimulação através do calor, a tendência é que haja um retorno do elétron que foi excitado para sua camada inicial. E aí, aquela quantidade de energia térmica ela é liberada na forma de energia radiante ou energia luminosa. E aí, o fotossensor faz a captação dessa quantidade de energia. Quanto mais íons estiverem presentes na sua amostra, maior a quantidade de energia radiante que vai ser dissipada ali naquele meio. A cromatografia é outra metodologia também aplicada à bioquímica. Por exemplo, na dosagem de proteínas pode ser feita através desse método. Né? É um método físico-químico que consiste, então, na separação de elementos em amostras complexas como o sangue. Ocorre uma migração desses elementos em superfícies, sendo que uma dessas superfícies é uma superfície fluida, nós chamamos de fase fluida, e a outra é chamada de fase estacionária, tá? Formando, então, camadas delgadas. A migração desses elementos pode ocorrer por gravidade, se for um tipo de cromatografia de coluna, ou pode ainda acontecer na superfície estimulada por cargas elétricas. Tá? Então, nós colocamos a amostra nesta superfície, damos um estímulo elétrico para esta amostra, para essa solução, e os elementos que estão sendo quantificados, eles vão migrando nessas duas superfícies e acabam então alcançando o seu estado estacionário. Olha um exemplo aqui. Nós temos esse equipamento, né, essa imagem mostrando o sentido do escoamento da amostra. A fase móvel está aqui na superfície e a fase estacionária servindo como base. Nós aplicamos a amostra, estimulamos a amostra a migrar por essas duas camadas e, num determinado momento, elas vão então alcançar o seu estágio máximo de migração e vão formar as chamadas bandas da cromatografia. Quimioluminescência ou eletroquimioluminescência consiste no emprego então de um reagente específico ligado a uma molécula excitável. É praticamente como nós vimos na fotometria de chama, tá? Só que aqui essas reações acontecem de maneira espontânea ou estimulada por cargas elétricas, tá? No caso da eletroquimioluminescência. Ao colocar um reagente químico na presença de uma amostra biológica, esta interação pode por si só estimular os elétrons a saltarem seus níveis eletrônicos. Vamos mostrar essa imagem aqui que está bem clara. Veja, aqui está o estado fundamental de um de um elétron, né? E a interação do reagente químico com a amostra faz com que ocorra uma excitação desses elétrons que acabam alcançando camadas eletrônicas superiores. Eles estão absorvendo energia da própria interação entre elas. Tá? E quando essa
excitação acaba, a tendência é que aquele elétron volte ao seu estado fundamental e, ao retornar ao estado fundamental, ele libera uma energia luminosa, né? Então aí vem a luminescência, que é captada por fotossensores. A radioimunoensaio utiliza reagentes marcados com isótopos radioativos, daí o nome de radioimunoensaio. Tá? Esses anticorpos marcados com esses radioisótopos, né, eles são específicos. Nós preparamos então um suporte com estes marcadores, né, com esses anticorpos. Colocamos então a amostra na presença desse suporte e esperamos que haja a interação antígeno-anticorpo. Acontecendo isso, depois nós colocamos, enfim, os nossos anticorpos marcados com radioisótopos e vamos mais tarde medir qual foi a radioatividade. A radioimunoensaio precisa de um cintilador, né, ou de um cintilógrafo para medir essa radiação causada pela interação entre os anticorpos marcados e o analito do paciente. Para quem nunca viu, esse aqui é um dos equipamentos de bioquímica clínica, tá? Esse aqui é um equipamento Alinity da Abbott. Ele tem variações, né? Dá para fazer diferentes quantidades de diferentes tipos de exames por hora. Então, de acordo com a rotina de cada laboratório, mas é só para a gente ilustrar aí como que é o equipamento. Então, vamos praticar? Vamos dizer que você precisa fazer a dosagem do colesterol total de um paciente. A amostra foi coletada e o soro já está ali prontinho na sua bancada para ser analisado. Considere que após as reações que você já preparou nos seus tubos e já fez as dosagens no seu espectrofotômetro, você obteve a absorbância do teste igual a 0,340 e a absorbância do padrão igual a 0,180. Sabendo que a concentração do padrão é 200, porque esse 200 vai participar ali do cálculo final, né, vamos dosar então o colesterol com a seguinte fórmula: absorbância do teste dividido pela absorbância do padrão vezes 200. Façam o cálculo aí na casa de vocês, faça esse teste, vamos ver como é que está a amostra desse paciente em relação ao colesterol total. É isso aí. Eu agradeço a atenção de vocês, a gente vai ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.